personas encargadas de establecer políticas. Tal desafio significa uma ruptura com a tradição a nível de manejo de água que em muitos países está ainda utilizando. Seguinte. Qual é uma das ações prioritárias, por exemplo, a nível do Rio Chile e em outras? Melhor conhecimento das águas subterrâneas. Porque essa é uma parte invisível. E esta parte invisível, como é invisível, os políticos não têm conhecimento e, portanto, é uma parte muito pouco visível e, portanto, não tem impacto ao nível de ações de manejo. Estudos hidrogeológicos, importante. Rede de monitoreo. Estudos geofísicos. Técnicas de aquisição de dados mais sofisticadas, como análise de imagens de satélite, aplicação de técnicas isotérmicas. Seguinte. Finalmente, um grande desafio que é reto, que é o problema do câmbio climático. Há impactos significativos e há que ter adaptações a este cambio. Seguinte. O problema a nível do planeta, todos os informes técnicos formados pelo International Panel of Climate Change, o último, ha dado um cenário muito pessimista em termos de evolução. E, portanto, este é um problema que não é de Peru, que não é de Portugal, que não é de Espanha, é um problema mundial. Sin embargo, em nossos países temos que estar preparados para este tipo de impactos. E, portanto, primeiro estudar os impactos, mas principalmente estabelecer medidas de adaptação. Seguinte. Está unanimemente reconhecido que os recursos são um domínio fundamental para a evolução dos impactos climáticos. Se há um problema de água, todos os setores, mineria, agricultura, água potável e saúde, têm logo impactos indiretos. E, portanto, gestionar a água é importante. De acordo com o último informe, se vê que, em câmbio climático, em 2020, o aumento do número de pessoas afetadas por estresse devido ao câmbio climático está estimado em 7,77 milhões. E para a segunda metade do ciclo, 60 a 150 milhões. Seguinte. Os cambios vêm reforçar a necessidade de administrar os recursos disponíveis de forma juiciosa e integrada. Temos aqui uma grande oportunidade de cambiar também as políticas. E isso está associado aos planos de manejo. Seguinte. Há uma clara evidência que a variabilidade climática e os fenómenos extremos estão afetando a América Latina. Estas são conclusões do informe do Grupo Intergovernamental de Expertos sobre o Câmbio Climático. O calamento médio e para a América Latina está estimado para o final do ciclo entre 1 e 4 para um cenário B2 e de 2 a 6 para o cenário A2. Este vai ter ou estão a ser, nas últimas décadas, na região, importantes câmbios em precipitação, aumento da temperatura com consequências ao aumento de frequência e intensidade de inundações, aumento de sequias, a diminuição de massas de hielo em las montanhas e o aumento do nível de água de mar em las zonas costeiras. Seguinte. Os impactos em los sistemas hídricos são devidos aos aumentos previsíveis de temperatura, aumento do nível de mar e variabilidade da precipitação. Algumas das áreas mais afetadas serão em regiões áridas e semiáridas. Esta é uma conclusão não somente aqui na América Latina, mas também na zona, por exemplo, do Mediterrâneo, em zonas do sul da Europa e norte de Gás, que é uma das zonas mais vulneráveis. Os impactos indiretos em las águas podem ser a substituição de aquíferos em áreas de estresse hídrico e a intrusão salina. Outros impactos são o aumento de vários tipos de contaminação, degradação dos ecossistemas, risco para a saúde pública e modificação de práticas agrícolas. Seguinte. Ademais, se prevê uma diminuição das reservas de água armazenadas em glaciares e da coberta de neve, o que reduziria a disponibilidade de água em regiões abastecidas. Seguinte. É assim evidente que os câmbios climáticos vêm a reforçar a necessidade de administrar os recursos disponíveis de forma adequada e integrada. A conclusão é que ayer ha visto que o Peru se tem 14 regiões hidrográficas.
va a haber 14 planos de manejo de cuencas. En esos planos de cuenca, es mi opinión, en esos planos de cuenca hay que tener un capítulo dedicado al cambio climático, a los impactos del cambio climático. Todos los planos ahora que están haciendo en Europa de manejo de cuencas tienen una preocupación de tener en términos de decisiones, adaptaciones, un capítulo sobre impactos y medidas de adaptación. Siguiente. No debemos estar esperando para que la situación se possa haber alguna función. Tenemos que actuar. Y para actuar, siguiente, tenemos que tener algunas medidas de adaptación. Y estas son algunas que nosotros tenemos aquí, que es importante estar en los planos de manejo de cuencas grandes. Reducir la presión, aumentar la utilización eficiente de agua. Aquí, problema de la agricultura. Modificar las prácticas agrícolas. Promover la reutilización de aguas servidas. Mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas. Utilización conjunta de aguas subterráneas y superficiales. Desarrollar y aplicar planos de ahorro de agua. Implementar campañas de sensibilización junto de la población, que es muy importante. Incrementar la investigación científica y tecnológica. Y al final, algunas slides de campañas de información sensibilizada que ha coleccionado en diferentes foros y que desde aquí, por ejemplo, a nivel de Perú, se puede comenzar a estudiar para sensibilizar a las personas sobre la escasez hídrica, sobre el problema de ahorrar agua. Siguiente. En Expo Zaragoza, son algo que algunos tempos, algunos designers que pueden dar una imagen de la agua como bien esencial y de la escasez hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Ribeiro por esta interesante presentación. Bueno, de hecho, si ayer nos decía Axel Giuliani que gestión del agua es gestión de conflictos, hoy el ingeniero Ribeiro nos ha presentado, como él dice, una herramienta para la decisión, para la toma de decisiones, que es otra cosa que